o futebol é tão maluco que o jogo terminou aos 52 do segundo tempo e o Ceará lamentou não ter vencido o jogo. Com a cabeçada de Ricardo ali, sozinho, livre, cabeceou para fora. Mas se aquela bola entra, ela não mudaria o que eu vou dizer agora. Seria o Ceará teria conquistado 3 pontos com futebol que não é um futebol de acesso, não é um futebol de G4. O Ceará foi engolido pelo Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa teve as melhores oportunidades o jogo inteiro. Quando o Ceará empata o jogo lá no final do primeiro tempo, é a primeira chegada do Ceará, até ali, Pimentinha, que eu não sei se é o mesmo de sempre, eu acho que é a mesma, há 50 anos é o mesmo Pimentinha que joga do Sampaio Corrêa. O Sampaio tem um contrato, Cássio, que todo ano precisa ter um jogador chamado Pimentinha. É um inferno. O cara faz 25 anos. O cara faz um inferno. Um cara faz um inferno na ponta direita, assim. Arruma jogada, arruma falta, dá passe para gol, quando faz golaço também. E sobretudo no Castelão, no gramado do Castelão, aquele deita e rola mesmo. Mas enfim, o Sampaio Corrêa foi muito superior. E o Ceará, na questão de Barroca, aí, por exemplo, o jogador que tecnicamente seria o jogador mais capaz nesse momento é banco. Porque de repente não pode jogar ali Castilho e Jean Casa. Aí Castilho começa no banco. Aí muito tempo de campo para Chay. Eu acho assim que aí o meio campo do Ceará no início da partida é um meio campo que, se não tiver o controle da bola, vai ser engolido. Se não tiver, não vai ser combativo, não vai ser o meio de campo que o Ceará começou a partida no jogo contra o Sampaio Corrêa, e aí é uma característica de Barroca, é o jeito dele, ele quer impor aquilo, e ele foi contratado para aquilo. Eu sempre vou defender essa tese. Ele não está inventando, ele não está sendo um pardal, ele não está pardalizando. Ele está tentando impor o estilo dele, que o Ceará contratou ele para ser um estilo dele. É como se contratasse Jair Ventura e falar, meu irmão, agora eu quero tic-tac aí. Aí Jair Ventura, não, meu irmão, eu faço outra coisa. Então, quando você contratou o Barroca, era para um estilo de jogo, e ele está tentando, de todas as formas, implantar o estilo de jogo dele. Mas isso, para o Ceará, a contrapartida está sendo ruim. Até esse momento, o título do Nordeste já ficou muito para trás, o título do Nordeste foi, apesar de Barroca. Na Série B, o time que começou o jogo contra o Sampaio, ele foi engolido pelo Sampaio. Aí, na hora que o time ganha mais corpo, na reta final, os últimos 15, 20 minutos, quando ganhou mais corpo, equilibrou e passou até a bola mais no campo ofensivo. Você fala assim, tinha algumas peças ali que com tanto um cenário de obviedade para estar na escalação, mas para a característica de jogo. Teve uma hora que o scout de finalizações estava 18-2. 18. Assim, terminou mais equilibrado. Acho que o Ceará chegou a 10 no final ainda. Não, entre certas e erradas. No final do jogo, o Ceará teve. Chegou a ser 20-2, porque depois do 18-2, as duas finalizações seguintes foram do Sampaio. Eu fiquei contando, porque o 18-2 me chamou tanta atenção que eu fiquei contando. Assim, 1-1 já não. Mas quem viu o jogo achava que era isso mesmo. Mas quem estava vendo o jogo. 80-20. Nesse momento, 18-2, o gráfico, a estatística anterior estava 80-20 em posse de bola. Era. Mas é isso que eu estou dizendo. Com isso, o Ceará não ia ter o Ceará não ia ser combativo nunca com essa formação. Veja só, não me agrada muito o futebol de Chay, eu acho que ele assim, pode ter tecnicamente assim na frente, mas no estilo de jogo, fora de casa, dessa forma, eu acho que falta bastante. E o treinador vai tentar continuar, a Barroca vai continuar com o direito dele, da forma como ele enxerga o futebol, a colocar um Ceará que seja mais cadenciado dessa forma, mas que seja um time que na Série B, que sem a bola, tem muitas dificuldades para recuperar a bola. E o Ceará não pode se dar o luxo de ser um time que tenha dificuldade de recuperar a bola, sobretudo no campeonato de tantos erros como é o campeonato da Série B. Nesse momento, o percentual, a gente gastou aqui meia hora falando do quão alto tá esse campeonato, se vai ser o maior da história, se vai brigar para ser o segundo com 2015. Mas a gente não está. Em nenhum momento a discussão será que vai ser difícil mesmo? A discussão qual vai ser o nível, a altura onde vai chegar. A gente não estava discutindo que uma hora vai ficar a ser como sempre foi. Então, meio que já está consolidado que vai ser o campeonato mais alto. Não dá para um campeonato onde você precisa de sequências, um ganha 5, outro ganha 7. O Sport que não tem a sequência longa, mas querendo ou não, 3 vitórias, um empate, 2 vitórias, ou seja, fez 16 pontos nos últimos 18. O Sport não tem muitas vitórias seguidas, mas as duas sequências têm um empatezinho no meio e, somou 16, 18 é muita coisa. O Novo Horizonte com 21 de 21. Juventude já ficou para trás, chegou a fazer 5. Não dá para um campeonato onde tantos times conseguem sequências como essa, o Ceará ser tão irregular, de forma tão recorrente, e você olha e você não acha que hoje foi um acidente de atuação.
E hoje foi simplesmente mais uma atuação dessa forma. E olha... Aí o jogo contra o Avaí, ele vai ser favorito, assim, a tendência é o Ceará ganhar do Avaí. Mas isso não pode mascarar a irregularidade de um time que precisa, que o nível de exigência está aqui e o time está aqui. Cássio, e olha que o que está salvando, de uma certa forma, o argumento da diretoria para defender Barroca é o aproveitamento dele, entendeu? Porque quando a gente olha o aproveitamento de Barroca, por exemplo, ele não perdeu um jogo sequer. A derrota do Ceará fora de casa foi com o Morínigo, para o Ituano, na primeira rodada. Todos os jogos fora de casa, o Ceará pontuou sob o comando de Barroca. Mas o ponto é, quando o Ceará perde uma partida, por exemplo, o que é que a gente poderia imaginar quando o time tem um desempenho em casa que acaba perdendo? Ah, não, talvez o Ceará fez vários jogos de tentar, atacar, e um vacilo tomou o gol 1-0. O Ceará está perdendo de 3-0 para o Novo Horizontino, 2-0 para o Vitória, 3-0 para o Guarani, 3-1 para o CRB, entendeu? Então não são derrotas normais, ou assim, derrotas pontuais, por uma situação de jogo específica, foi uma bola, 2 chegadas, 3 chegadas. O Ceará é dominado. Aquele jogo do Novo Horizontino que vocês acompanharam, ali foi o primeiro sinal. O primeiro sinal. E o Ceará, nos últimos jogos, falando até um pouquinho dessa questão, é um dos times mais fáceis de ler hoje na Série B. É um time muito preso às jogadas na direita, com o Eric, e o lado esquerdo do Ceará, basta que você, como o Pimentinha, é um jogador de muita força pelo lado direito, né, que atacaria o lado esquerdo do Ceará, basta você ter um lado direito muito forte por ali que o Ceará não consegue dar conta. Então, assim, o Ceará foi hoje, mais uma vez, assim, dominado completamente. Teve um momento que eu até achei engraçado lá na rádio, estava passando o replay do ataque do Sampaio e o Ceará bateu o tiro de meta. Quando voltou, o Sampaio já estava para finalizar de novo. Eu falei, parece que o Ceará está jogando com 1 a menos, 2 jogadores a menos. Assim, é algo muito discrepante, porque além dos números que a gente está tratando aqui, a gente está falando da performance em campo. É de como o treinador não consegue, muitas vezes, se desprender de determinados nomes.